Aleluia, glória a Deus. Dia 40 do jejum de 40 dias, completamos. Glória a Deus. E eu tenho uma mensagem para você hoje, que acompanhou todos esses dias e que olhou os vídeos que eu postei durante esse meu jejum de 40 dias. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E você está entrando numa estação que não é de perda, mas de abundância. Esse é o tempo que Deus inaugura a colheita daquilo que você plantou com muita fé, mesmo quando as circunstâncias estavam gritando derrota. Você semeou em meio às dores, mas Deus estava vendo tudo. Você orou quando ninguém viu, ninguém soube. Você permaneceu de pé. Quando tudo tentava te derrubar, você estava lá, de pé, firme. Você não abriu mão da promessa, mesmo quando parecia tarde demais. E o Deus que honra a fidelidade está te dizendo agora: é chegada a hora de colher. E não foi em vão o que você viveu, não foi desperdiçado o que você entregou, não foi ignorado tudo que você sofreu. O que parecia demora era Deus amadurecendo o seu milagre, e o que parecia o silêncio era Deus preparando a resposta perfeita para você. A palavra de Deus diz: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, em Salmo 126, 5. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. Isso significa que a colheita é certa. A condição permanece firme. O tempo é determinado por Deus. Você não vai receber migalhas, você não está recebendo restos, você está recebendo fruto de um processo divino. E o céu está empurrando você para adiante. Coisas que estavam travadas na sua vida começam a destravar, começam a correr. E a graça vai abrir portas que suas forças nunca alcançariam. Relacionamentos serão restaurados, finanças serão desbloqueadas, sonhos serão ressuscitados, promessas se tornarão realidade em sua vida. Este é o tempo em que Deus transforma pranto em festas, cansaço em força, deserto em jardim. Mova-se hoje como quem já possui aquilo que pediu. Não recue para trás. Não permita que a dúvida roube a sua visão. Não permita que a dor apague a sua fé. Deus está te reposicionando hoje. Deus está te capacitando. Deus está favorecendo. A sua fé não está apoiada no que você sente, mas no que Deus decretou sobre você. Declare comigo agora: este é o tempo de colher aquilo que semeei. A promessa de Deus sobre mim está viva. O favor do céu me alcançou e me levanta. Milagres fluem em áreas que estavam secas. Eu viverei honra onde sofri vergonha. Deus está virando a página da sua vida. E a história não termina no capítulo da dor. Ela continua no capítulo da vitória e da restituição. Você não está mais no tempo de espera. Você não está mais na fase do luto. Você também não está mais preso ao ontem. O Espírito do Senhor anuncia um novo tempo, um tempo de colheita, abundância e vitória.
Receba esta estação com fé, com alegria. A colheita é grande e é para você. Então, receba esta palavra em nome de Jesus. Então, eu estarei falando um pouco como foi o meu jejum de 40 dias. Um jejum de 40 dias, ele é um jejum que pode dar problemas de saúde. Então, eu fiz o jejum, eu estava, como eu falava, né, eu comia algum caldo de osso, eu comia alguma coisinha, principalmente açúcar, né, doce, para manter a glicose, porque eu tive 2 crises de hipoglicemia bem sérias, onde eu quase fui para o hospital. Então, mesmo assim, ainda é um jejum que pode trazer muitos problemas. Moisés ficou 40 dias no monte sem comer, Elias viajou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, onde ele também não comeu durante o período, ele comeu antes e depois. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. É um jejum bíblico ligado à oração, a arrependimento e dependência de Deus. Aspectos práticos e da saúde, né? Então vamos pular essa parte do espiritual. Reduzir tão drasticamente o alimento ou comer apenas substâncias muito leves, como caldo de osso, já demanda muita atenção e consulta ao médico. Não foi o meu caso, né? É aconselhável, especialmente se houver condições de saúde pré-existentes, como pessoas com diabetes, problemas cardíacos e outros problemas. O caldo de osso, que foi o meu caso, ele pode manter substâncias e nutrientes, como colágeno, minerais, que ajudam a manter uma forma mínima de alimento, inclusive o sal, né? Pode ser menos arriscado do que jejum absoluto, como foi o caso deles lá. E eu comendo um pouco de doce, isso sugere que não é um jejum absoluto, mas um jejum parcial ou restrito. É uma forma de jejum que permite algo mínimo de suplemento e calorias, o que pode torná-lo mais seguro, né, para a saúde. Durante esse jejum prolongado, a atenção deve ficar em hidratação, aos eletrólitos e ao descanso, a supervisão e a capacidade de reconhecer sinais de mal-estar, tontura excessiva, desmaio e confusão, etc. Condições que eu tive um pouco, mas como eu tinha essa restrição, que eu estava comendo um pouco, eu acabava conseguindo manipular, mas muita fraqueza mesmo. Tinha dias que eu tinha muito sono, muita sonolência. Em outros casos tem pessoas que não conseguem dormir, mas no meu caso era muito sono. Não é uma competição ou autoflagelação. O jejum não é um meio de autopunição, mas de humilhação diante de Deus e busca da dependência espiritual e transformação do nosso coração. Avalie se esse tipo de jejum está vindo por motivações bíblicas, arrependimento, oração, dependência de Deus, ou por motivações emocionais, como culpa ou automérito. Esteja pronto para suspender ou ajustar esse jejum se houver riscos de saúde física ou mental. E certifique-se de que após o jejum haverá transição para a alimentação normal de forma gradual para evitar choques ao corpo. Então eu já comecei a me alimentar normal e tenho tido realmente como se fosse choques, né? Proposta de estrutura, objetivo, buscar mais intimidade com Deus, né? Então, os primeiros 3 dias são de adaptação. Eu posso dizer que nos primeiros 7, 10 dias eu perdi de 6 a 8 quilos e me manteve nesse peso todo o tempo. Eu ia toda semana me pesar e não abaixava mais. Eu fiquei estagnado, então
eu fui ver que o organismo aprende a viver com o mínimo do mínimo. E por isso que eu não perdi mais do que eu já tinha perdido. Mas eu tive muita fraqueza, né? E o que me ajudou foi o caldo de osso e os doces que eu estava comendo para não abaixar tanto assim a minha glicose, como aconteceu nos primeiros dias, onde eu tinha acordado tudo, e aí eu comecei a ter sintomas mais graves. Mas como eu não queria interromper o jejum, eu resolvi colocar ali então o caldo de osso, mais os doces restritivos, né, mas assim, para manter a glicose mais estagnada, para não ter crise, porque eu quase achei que eu bati as botas. Os primeiros 3 dias são de adaptação do corpo, daí dos 4 aos 30 dias é uma rotina central que você se mantém, mas eu nesses dos 4 aos 30 dias é que eu tive que colocar o açúcar junto. Aí dos 30 aos 40 dias, que foram os 10 últimos dias, foi onde eu senti mais fraqueza. Nas pernas, do quadril para baixo, eu senti muita fraqueza e a perda muscular, que é normal também. Dia 40, dia da consagração e finalização do jejum, foi ontem, né? Porque eu comecei no dia 11 de setembro, então eu terminei no dia 21 de outubro, né? Então eu estou postando os vídeos com um dia de atraso, infelizmente, mas eu não consegui manter a postagem em dia, então hoje eu estou postando com um dia de atraso. O meu jejum terminou ontem. E essa é a mensagem, já que eu havia sonhado com colheitas, com plantações maduras, e Deus me mostrou falta de pessoas para ajudar nessa colheita. E eu, quando andava no meio das plantações maduras, eu via que eu não tinha capacidade para aquela colheita tão grande que estava à minha frente, e não via ninguém por perto ou à disposição para ajudar nesta colheita. Ou seja, faltam trabalhadores comprometidos com a verdade para fazer a colheita final para Jesus. Temos trabalhadores comprometidos com placas de igreja. Infelizmente, isso impede a colheita realmente para a salvação. Muita gente ansiando, desesperado por salvação e correndo de um lado para o outro sem encontrar alguém que esteja preparado a levar a simples mensagem de Jesus de arrependimento e perdão do Senhor. Não é um negócio, é arrependimento e perdão. Então fique com essa palavra, receba essa colheita em nome de Jesus e me ajude. Já que faltam trabalhadores, se você não quer ajudar a colher, financie para que eu tenha condições de contratar mais mecanismos e alcançar mais pessoas através das redes sociais e através das minhas mensagens. Eu estou com outros canais onde eu levo outras mensagens, além desse canal que é de consagração, jejum e propósito. Fique com Deus em nome de Jesus e até amanhã.